partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 5 de outubro de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Fernando Martins. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial, a equipe do programa vai debater sobre a Fórmula 1 no cinema. Vamos falar também do lançamento do filme Rush, No Limite da Razão. Para refletir sobre o tema, conversamos com o jornalista especializado Alexandre Carvalho. Aqui no Observatório a informação vai além das 4 linhas. Hoje, na mesa, teremos a participação de Tuca Américo, Zeca Marques, Carlo Napolitano, Luiz Moraes e eu, Fernando Martins. Vamos aos destaques de cada integrante, começando com Tuca Américo. Bem, saudações amigos da mesa, ouvintes, falar um pouco sobre esporte em Cuba, a entrevista do Cielo, que parece que ia se transformar em cartola da natação, e enfim, uma opinião em comum entre Zé Roberto Guimarães e Bernardinho. E aí, Carlo, quais são os seus destaques? Olá, amigos. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma denúncia de uso de trabalho escravo na organização da Copa do Mundo 2022 no Catar e também voltar ao assunto da semana passada, a questão do Bom Senso Futebol Clube. Para o Felizardo Lusitano, Zeca Marques, quais são os seus destaques aqui hoje? Vou falar de alguns clubes de aluguel históricos que militam nas rabeiras das tabelas de campeonatos que disputam. E a vitória da Lusa, da Barcelusa, nada, Zeca Marques? Isso fica para depois, né? Você, Luiz, vem automobilismo por aí? Automobilismo, claro. Vou falar aí do rumor aí do Barrichello na Sauber e também da confirmação do Montoya de volta à Fórmula Indy. E você, Fernando Martins, o que preparou pra gente hoje? Bom, vou falar um pouco sobre futebol feminino e também sobre os protestos do Greenpeace no jogo entre Basel e Schalke 04. Vamos agora aos comentários estendidos de Tuca Américo. Vamos lá então. Antes que Zeca Marques fique exultante com a vitória, na sua manifestação em relação à vitória da Lusa frente ao Corinthians, que temos aqui hoje é o dia da vingança, Zeca Marques. Raramente você tem chance de cornetar a nossa maioria corintiana aqui do Observatório do Esporte. É o que eu farei daqui a alguns instantes. Tá? Suspense total hoje. Aguardem Zeca Marques. A vingança de Zeca Marques. Bem, vamos lá então. Foi veiculada uma entrevista semana na mídia do César Cielo, nosso grande campeão da natação, em que ele coloca algumas ideias interessantes, mas eu vejo aí, Carlão, você que é o nosso expert em natação, e agora em maratona também, daqui a pouco é ciclismo e vira triatleta. Né? Maratona de 5 km, né? Já é um começo, né? Para mim é uma maratona, 5 km é uma distância enorme. Bem, vamos lá então. O Cezão, como é conhecido, né? Ele parece já despontar com ares de cartola pelos comentários que ele faz. Embora sejam comentários pertinentes, interessantes, mas para um atleta em alto nível, que tem possibilidade de conquistar medalhas numa Olimpíada no Brasil, ele já está com um discurso de cartola. E quando você pensa que a Federação de Esportes Aquáticos no Brasil é um reduto de cartolagem eterna, né, faz até um pouco de sentido. Mas o que o Cezão considera, né? Primeiro é a política do esporte, da natação no Brasil, que embora seja uma modalidade que tem trazido medalhas constantemente desde 2008, é um esporte que não deslanchou ainda do jeito que se esperava no Brasil. E ele aponta algumas coisas, né? Como, por exemplo, a dificuldade, eu acredito que isso é uma dificuldade de várias modalidades no Brasil, né? De você ter campeonatos nacionais constantes, com maior frequência. Então ele aponta que um dos exemplos seria você seguir a ideia dos Estados Unidos ou da Austrália, em que tem, por exemplo, o USA Swimming, que é a Federação dos Estados Unidos, e que tem competições importantes mensalmente. Então acho que é difícil você manter um atleta em alto nível se você não tem essas competições com certa frequência. Acho que não dá muito para comparar com os Estados Unidos, porque lá a gente já falou bastante claro, sobre sim. isso. Tem o esporte na universidade, escola, na universidade. E os atletas lá, os jovens são treinados para competição.
Então acho que não dá para fazer esse comparativo, mas talvez ter mais campeonatos durante o ano, com certeza. E fica restrito a poucos clubes, né? O Pinheiros, ao Flamengo. Ele reclama que a gente tem só o quê, né? Tem o Maria Lenk, o José Finkel e para, acho que por aí, né? Acho que tem o Open também, mas é um número pequeno. É por isso que todos os nossos nadadores medalhados recentemente treinavam fora do país, treinavam nos Estados Unidos. Inclusive ele. O Gustavo Borges. E eu sou da época em que a grande sensação nas piscinas era o Diamadruga. Diamadruga. O Tuca deve lembrar dele. Lembro bem do Diamadruga, que depois virou... Não foi ele que virou ator depois? Não, foi o outro. Confundo com o Rômulo Arantes. Com o Rômulo Arantes, obrigado. O Zeca conhece todos os antigos nadadores do Brasil. E tudo sobre novela. Só um momentinho, Fernando. E tem o Manuel dos Santos, que é o grande recordista mundial, né, dos 100 metros, que tem uma academia de natação em São Paulo, academia que eu já frequentei, porque eu morava do lado da academia do Manuel dos Santos. E tem um outro nadador também que era um baixinho. Que Ricardo Prado. Ricardo Prado, que tinha... Medalhista de bronze no Pan-Americano. De bronze com um tipo físico improvável para as competições da atualidade. Realmente, Diga, isso é um problema muito forte do Brasil, que não sabe aproveitar bem seus ídolos para transformar isso em resultados. Mas eu discordo de um ponto do César Cielo, que é que ele afirma que a gente investe muito na iniciação e está deixando de apoiar os atletas de nível profissional. Isso eu discordo dele, porque o cara que está lá no topo, ele sempre é apoiado. Igual o César Cielo, nunca vai faltar apoio para ele, clube e tal. Eu acho que a iniciação também é bem investida, eu acho que é mais pelo sentido de que a natação tem uma coisa do bem da saúde, que toda criança, a mãe coloca o filho para praticar, né? Então a iniciação também é forte e o profissional também é forte. Eu acho que o que falta é essa transição entre a iniciação e o profissional, e não um apoio quando o cara já é consagrado, vamos dizer assim, que igual ele fala numa das perguntas, eu discordo dessa parte. Tem alguns esportes no Brasil que são indicados, né? São prescrições médicas. Então a gente pode colocar aí a natação e o judô, principalmente. Normalmente uma criança que é um pouquinho mais obesa ou tem algum problema respiratório, os médicos indicam para a prática de um esporte. Então, se ela tem um problema respiratório, ela vai para a natação. Se ela tem um problema de obesidade ou de gasto de energia ou de hiperatividade, vai para uma arte marcial, para o judô. É praticado até em escolas para pequenos, né, de 4, 5 anos. Sim. Tirando o futebol, são os dois esportes mais praticados no ensino fundamental. Sim. E agora, o que o Fernando falou é uma coisa interessante, porque quem patrocina hoje os esportes aquáticos no Brasil, ou pelo menos era, os Correios, mas total. Então é engraçado imaginar que os Correios vão patrocinar quem já não precisa de patrocínio. O problema estrutural que ele aponta é que não há sequer piscinas para que se possa praticar competições. E piscinas aquecidas. Uma infraestrutura adequada. Apesar de termos um clima favorável na parte tropical, às vezes, como hoje em Bauru, o dia que gravamos esse programa quarta-feira, hoje não daria para praticar um treino em piscina livre por força do tempo. Por exemplo, a piscina do Corinthians, que é uma ótima piscina, mas é descoberta. Então, mas eu acho que volta num tópico que a gente bate sempre aqui dentro do programa. A gente não tem o momento da continuidade em que o atleta tem que deixar de ser amador para se transformar em profissional. Eu acho que o grande problema estrutural do Brasil é esse. A gente já discutiu isso várias vezes aqui. Isso é um papel que em muitos países é feito pelo esporte universitário. E no Brasil, o esporte universitário praticamente é inexistente. Me refresca a memória, tu, que ele foi ouro olímpico o ano passado ou... Não, não foi ano passado. Passado não foi ouro, não. Ele prata, foi né? prata. Então já faz 8 anos que ele foi ouro, que ele ganhou medalha de ouro. E isso faz não... 5 anos, cara. 5, mas isso não gerou mais gente nas piscinas. Acho que é isso que ele quis dizer. Quer dizer, mesmo tendo medalha olímpica, medalha de ouro... Ele foi ouro em Pequim e depois ele foi campeão mundial, no Mundial de Natação. Quer dizer, ele tem uma sucessão de vitórias... E isso não gerou gente nadando. Não gerou. Não teve um movimento como teve, por exemplo... com o Guga em relação ao tênis do Brasil. Mas também não gerou. Mas alguma coisa, mas teve uma movimentação maior no esporte. Então, mas essa movimentação acontece mais em nível no boom básico só, que nem também. Ele mesmo fala na entrevista que quando ele ganhou o ouro lá em 2008, tinha cerca de 300 crianças nadando na cidade natal dele. E hoje só tem umas 50, ele mesmo fala. Eu acho que o exemplo bom, Fernando, é o exemplo da ginástica artística, porque era um esporte que inexistia no Brasil. E a partir da ginástica olímpica. Ginástica olímpica. Né? Aqui, ginástica na verdade... artística é outra coisa. Eu tenho uma aluna na minha disciplina de mestrado que ela faz ginástica artística, que não é a mesma coisa que ginástica olímpica. É diferente, sim, a olímpica é que a gente conhece, a Jade Barbosa, da Ana dos Santos. Não, mas teve uma mudança de nomenclatura, Zé. Precisa dar uma checada que a ginástica olímpica ela mudou para ginástica artística e é diferente da ginástica rítmica. Tá? Que aí é distinto.
Tá? Então o que acontece? Com a ginástica artística, a Daiane dos Santos, a Daniela Hipólito, né? É isso? Sim. Daniela Hipólito, você conseguiu capturar um público para uma modalidade que praticamente não existia. Então hoje é comum até ter algumas cidades onde tem, em Bauru, por exemplo, tem uma escolinha de ginástica artística. Mas aí você não desenvolve, você não tem campeonato, você não tem estrutura, você não tem sequer técnicos capacitados para preparar isso. Né? A pedido do meu amigo Fábio Fleury, ele está falando para lembrar que aqui em Bauru nós temos uma infraestrutura muito interessante para a prática da natação. Né? A gente tem a piscina do BTC e também a boa e ótima piscina da Unesp, que é muito bem equipada para prática e para treinamento também. Tá, então fecho aqui o capítulo César Cielo e passo então para, enfim, como apontado por Zeca Marques, a gente tem um grupo de discussão na internet, eu coloquei algumas matérias sobre o questionamento e as críticas do Bernardinho e do Zé Roberto em relação à alteração da pontuação do vôlei, né? Os sets passam a ter 21 pontos em vez de 25, para atender a demanda de transmissão esportiva, entenda-se aí TV Globo, né, que transmitir os jogos, e nesse ponto, tanto o Bernardinho quanto o Zé Roberto, que historicamente não concordam em nada, eles concordam que essa mudança não foi boa para o vôlei brasileiro. E qual que é a justificativa? Que você cria um ritmo de jogo, uma dinâmica de jogo nos campeonatos nacionais, que assim que esse campeonato acaba e os atletas têm que voltar para competições internacionais, como Campeonato Mundial, Liga, isso altera muito o ritmo do jogo. Né? A própria Natália, que é jogadora da seleção brasileira, afirmou que é muito difícil, você não entende direito essa dinâmica do jogo, né? Vai demorar um pouco para se acostumar, e é ruim você jogar campeonatos do mesmo esporte, mas com regras diferentes. Que até mas pode fazer isso, Zeca? Ter uma regra diferente para o mesmo jogo? Aí é regulamento. Na verdade, você pede uma autorização para a Federação Internacional de Voleibol para fazer um teste, e na verdade o que acontece é que isso é usado como laboratório. Seria mais ou menos um jogo de futebol até 40 minutos. 10 jogadores. Seria um jogo de basquete, a cesta convencional valer 1 ponto e não 2, e a cesta da linha de 3 valer 2 e não 3. Na NBA há uma diferença de tempo, né? Os quartos são de 12 minutos, não de 10 minutos. Mas a NBA não segue as regras da FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete. Sim. Nesse caso deve ter havido essa autorização, mas isso não é a regra do jogo, é um regulamento da competição, só vale para essa competição. E aí, é por isso que eu defendo que o futebol tem que ter regras universais. A regra tem que valer para todos os campeonatos, desde a 5ª divisão na Ucrânia até a 1ª divisão na Inglaterra. Não pode ter diferença de regras e de aplicação de regras. Houve um teste alguns anos atrás em que o jogo só se poderia atacar além da frente da linha dos 3 metros, depois o primeiro ataque não poderia ser feito na rede, só atrás dos 3 metros. E teve um campeonato mundial de clubes que eles testaram essa regra, mas morreu ali, foi um teste que não durou uma semana. Tucamérico, só para fazer um esclarecimento, a ginástica artística de fato também é conhecida como ginástica olímpica. Sim, é o nome de origem. Então a artística é uma coisa, é a da Jade Barbosa, da Daniela Hipólito, Diego Hipólito, a outra é a ginástica rítmica. Rítmica, é que a nomenclatura... Que é a das bolas, das fitas. Isso, argola, bastão, e coreografias diferentes. Que é muito interessante também, é um esporte muito plástico e que toda época de Jogos Olímpicos faz muito sucesso nas transmissões, porque é bonito de se ver em transmissão esportiva. Né? Bem, então, o Zé Roberto aponta que talvez uma saída fosse limitar o tempo do saque, que talvez isso surtisse o mesmo resultado no tempo final, e que ele reclama também que os tempos ficam muito longos. Mas, Tucamérico, essa é uma exigência da televisão para que se encurte a duração da partida. Então, quando quer baixar de 25 para 21, é para o jogo ser mais rápido. Para caber numa grade de 2 horas, 1 hora e 40. Sim, mas aí talvez... Vamos radicalizar, então. Volta a ser melhor de 3 sets. Seria uma solução ideal. Né? Deixa o set em 25, faz melhor de 3 e acabou. Pelo menos você não estraga a dinâmica do jogo. Né? Bem, o último tema é sobre esporte em Cuba. Já havia uma notícia algumas semanas atrás, né, que Cuba havia liberado seus atletas do boxe para que participassem de competições profissionais. E a novidade é que a partir de 2014 isso vai valer para todas as modalidades de esporte do país. Os atletas cubanos vão poder participar e disputar campeonatos em nível mundial, representar outros clubes, associações. E até meu amigo Carlo Napolitano fez uma consideração sobre o beisebol americano, Carlão. O beisebol americano,
a Major League vai ficar repleta de cubanos, né? Porque eles são um dos melhores jogadores de beisebol do mundo e com certeza os times americanos irão contratar cubanos para jogar na Que modalidades mais você acredita que deve ginástica, atletismo, o próprio boxe que a gente já falou, né, que é extremamente forte. Mas talvez o esporte nacional por excelência de Cuba seja de fato o beisebol. Sim, acredito que essa seja a grande. São campeões olímpicos, então talvez ali seja uma grande oportunidade para os atletas jogarem num campeonato e que eles possam ter renda, né, e ganhar dinheiro com isso. Mas se o César Cielo está reclamando aqui do Brasil, Fernando, eu vou passar para ele uma tabelinha de salários de Cuba para ele ficar um pouco feliz de estar aqui no Brasil, né? Um medalhista olímpico, a partir dessa nova tabela de salários, vai passar a ganhar 1.500 pesos cubanos, né? Isso quer dizer que esse valor equivale a R$140 por mês, tá? Um medalhista mundial, 1.300 pesos, 200 pesos a mais, R$120, né? Um medalhista pan-americano, R$110. Mais ou menos. Oi? A mais ou menos. O outro era 140? Então, vou falar em reais. Um campeão olímpico, R$140. Um campeão mundial, R$120. Um pan-americano, R$110. Um campeão centro-americano, R$100. Então, veja bem a diferença. Um campeonato mundial vale menos que um olímpico, é isso? Vale menos que um olímpico. Mas em questão de valores, né? Mas, Tucamérico, esses são os salários médios de outros profissionais cubanos, porque eles não têm uma série de gastos, nós temos assistência médica, transporte, educação, né? E não há o que consumir na ilha. Não há bens de consumo como nós temos. Não existem, tanto é que a questão comum, os cubanos que vêm ao Brasil levam para lá café, chocolate. Mas a questão é perguntar para um cubano se isso é um bom salário. Porque a gente tem a noção de que o esporte é um meio de sobrevivência na ilha, é uma profissão que muitos almejam atingir profissionalmente para poder ter esse salário que você está citando. Esse salário, ou talvez pela possibilidade de conseguir um asilo, alguma coisa nesse sentido também, né? Mas resumindo a ópera, uma boa parte também é mordida pelo Estado, né? Então, na verdade, 80% vai para o atleta e 20% fica lá com o governo cubano. É isso. Carlos Napolitano, quais são os seus aplausos e suas vaias hoje? Então, em primeiro lugar, um alto aplauso para mim mesmo, né? O Tuca já comentou, sou um maratonista dos 5 quilômetros e consegui terminar a 23ª volta da USP no último domingo, com um tempo recorde para mim mesmo de 31 minutos e 49 segundos, né? Embaixo de chuva e com pneu slick ainda por cima, né? Então foi um baita de um resultado, uma satisfação pessoal de ter conseguido terminar. Mas falando sério... Isso não é sério, Carlão? Não, é sério pra mim, mas talvez não pra vocês, né? Não, eu acho muito sério, cara. É um grande exemplo. Pelo menos pra nós aqui é um grande exemplo. Mas na verdade o que eu queria comentar... Imagina o Zeca Marques correndo 5 km. Fotos antigas dele que eu já vi, pude até imaginar, mas agora não acredito mesmo. Nem você, viu, Tuca? Também não acredito, mas eu não me proponho a isso. Eu proponho um desafio, então, nós três, vamos ver quem chega na frente. Eu com certeza chego em segundo. Desde que não valha rolar... Mas o que eu queria comentar, de fato, é uma denúncia feita por um jornal britânico, que foi divulgado pela Folha de São Paulo na última semana, de um suposto uso de trabalho escravo para a elaboração das obras, execução das obras para a Copa do Mundo 2022, que será realizada no Catar. Segundo o The Guardian, e essa é o jornal da Folha de São Paulo reproduziu essa reportagem do The Guardian, um jornal britânico, vários trabalhadores que estão executando obras já para a Copa do Mundo de 2022, eles têm sofrido doenças e muitos deles morrendo na execução dessas obras. São dezenas de trabalhadores que morreram nos últimos meses, nas últimas semanas, e milhares que estão sofrendo abusos trabalhistas. Eles não estão recebendo salário, não estão recebendo direitos, morando em alojamentos insalubres. Só para a gente quantificar essa informação. A divulgação do dia 4 de junho até o dia 8 de agosto, 44 trabalhadores morreram na execução das obras, que é a principal obra do complexo para a Copa do Mundo do Catar. Meu caro maratonista, diga. Eu quero dizer o seguinte, não precisamos ir ao Catar. Isso está acontecendo nas obras de ampliação do aeroporto de Icumbica, em São Paulo. Quer dizer, o Ministério Público demonstrou que as empreiteiras que estão ali agindo estão com trabalho em condições subhumanas dos seus operários, que não têm condições sanitárias, higiênicas e de alojamento.
Então, veja, e também envolve uma obra que a princípio seria em função da Copa do Mundo ano que vem. Então vejam que isso também acontece aqui no nosso nariz e não há divulgação que mereceria o fato. Mas esse é o ponto, Zeca. Hoje, dia que nós gravamos o programa, na quarta-feira, no dia 2, também na Folha de São Paulo foi divulgada uma informação que as obras da Arena da Baixada em Curitiba foram embargadas, né, também pela má condição de trabalho dos operários da obra da Arena da Baixada. E com a fixação de uma multa aqui pela Justiça do Trabalho, de R$500 mil por dia em caso de cumprimento da decisão. Então haverá uma reunião na próxima sexta-feira para fazer um acordo a respeito dessa segurança, insalubridade dos trabalhadores. Mas o ponto que eu queria chegar, Zé Kituca, é o seguinte: nós já comentamos aqui uma fala tanto do Joseph Blatter quanto do Jerome Valk, que se manifestaram no sentido de que é muito mais fácil organizar uma Copa do Mundo num país que não é democrático. Né? E aí nós já comentamos que as duas próximas edições serão na Rússia e no Catar. Né? Então, essa notícia divulgada pelo The Guardian e reproduzida pela Folha, ela sequer foi comentada pela FIFA, pela organização do Catar, ou seja, é bem alarmante uma notícia dessa, pessoas morrendo, pessoas trabalhando como escravas, não é? No conceito de responsabilidade social, a FIFA ela é conivente com esse tal de coisas, portanto ela é corresponsável e também deveria ser punida. Porque se eu contrato uma empresa para executar um serviço que é terceirizado e quarteirizado, eu também sou responsável, porque eu estou permitindo que isso aconteça. Então, de fato, deveria haver mais cuidado com isso. Agora, veja, mais uma vez, eu quero reforçar, isso está acontecendo no aeroporto de Cumbica, em São Paulo. Não precisamos ir ao Catar nem à Rússia, né? O que torna a questão muito mais indigna do que pode parecer. E me chamou muito a atenção também a reportagem o número de pessoas que trabalham em regime de escravidão, de semi-escravidão, que chega a 21 milhões de pessoas, quer dizer, é um número exageradíssimo. A outra notícia que eu queria comentar, e aí roubando um pouco do Zeca, e que já foi comentado no programa da semana passada, é a respeito do Bom Senso Futebol Clube. E na semana passada nós levantamos aqui, até o Zeca levantou essa questão, se esse grupo que está encabeçando essa ideia, se ele representa de fato os atletas profissionais, jogadores de futebol profissional. Também a Folha de São Paulo, no último domingo, divulgou alguns dados aqui que eu acho que são interessantes de comentar. Que hoje no Brasil existem 15 mil contratos de trabalho registrados na CBF. E se a gente for levar em consideração que somente 300 jogadores profissionais de futebol assinaram esse documento aí do Bom Senso Futebol Clube, isso representaria 0,02% do total de atletas. Né? Então, a pergunta que o Zeca fez na semana passada, a gente responde hoje. Ou seja, esses atletas, de fato, não representam a massa dos trabalhadores e jogadores de futebol. E aí talvez seja apenas uma manifestação política de se pontuar a respeito dessas questões. Aí também me chamou muita atenção nessa reportagem alguns dados, não é? Por exemplo, o campeonato de Roraima, ele dura 53 dias. A gente está falando aqui de uma adaptação ao calendário europeu, de uma quantidade de jogos igual os europeus jogam. Quer dizer, quantos jogos será que uma equipe profissional em Roraima jogou esse ano? Né? E a manchete da Folha de São Paulo diz o seguinte, que a temporada de futebol dura só 4 meses para 20% dos profissionais. Então, imagina um profissional trabalhar e ter a sua renda através dessa profissão durante apenas 4 meses, ou seja, disputa lá um torneio regional, local, estadual e depois fica desempregado. Talvez isso aconteça também aqui em São Paulo, Zeca. Mais uma vez eu vou falar o que acontece aqui no nosso nariz. O Noroeste já está em férias desde o mês de agosto. Então vejam, no mês 8, né, num ano que tem 12 meses, o Noroeste já não tem atividades profissionais. Por quê? Porque foi eliminado da Copa Paulista. Então, você já terminou, Carlos Napolitano? Não. Pode falar. Então não, que depois eu vou voltar a essa questão do bom senso. Depois eu quero retomar também, esperar o Zeca comentar, eu quero retomar uma nota importante em relação a esse bom senso também, Futebol Clube. Então, a gente fala com o Zeca depois. Não, o bom senso, como eu disse na semana passada, acho que é uma iniciativa meritória que deve ser aplaudida. Eu acho que é um momento histórico do futebol brasileiro. E eu fiquei bastante satisfeito pelas últimas declarações que eu ouvi. Né? O Rogério Ceni assumiu um pouco o papel de porta-voz do movimento. E na última terça-feira à noite, no Cartão Verde da TV Cultura, o convidado era o jogador Raí, ex-jogador de São Paulo, Seleção Brasileira, Paris Saint-Germain.
E o Raí é talvez a grande proeminência do movimento no caso dos ex-jogadores. E eu achei que o discurso dos dois era um discurso assim, muito ponderado, muito consistente, não era um discurso de enfrentamento, como a princípio pareceu algumas declarações, tanto do Paulo André do Corinthians como do Alex do Coritiba, que pareciam declarações assim, mais incisivas, mais de confronto, né, de ir para a disputa. E eu achei que o movimento só tem a ganhar se adotar de fato esse discurso um pouco mais conciliatório. E acho que a grande chave que eles encontraram para mostrar como pode ser um discurso conciliatório é que todos vão acabar lucrando com uma mudança na organização do futebol brasileiro. Vão lucrar os dirigentes, vão lucrar os profissionais do esporte, os técnicos, os jogadores, vão lucrar as televisões e emissoras de televisão e meios de comunicação. Todos têm a ganhar com isso. E os torcedores. Né? E os torcedores, porque veja, não dá para admitir hoje um calendário muito... repleto de partidas, né? Todos os dias a gente tem partidas profissionais. Agora, mais uma vez, eu acho que esses dados que você levanta, Carlos, são muito interessantes, porque esse grupo de jogadores, primeiro, por mais que eles digam que tenham 300 jogadores que aderiram, isso não representa 40% dos jogadores das séries A e B. Ou seja, mesmo nas séries A e B é um número pequeno. Eu acho que esse movimento deveria ter uma adesão maior dos outros jogadores. Agora, eles estão propondo soluções que atendem a esse topo da pirâmide. E acho que esse movimento só ganharia mais força também se olhasse para a base da pirâmide, que tem esses casos, jogadores que ganham salário mínimo, jogadores que atuam durante 4 meses com contratos de 4 meses, então existe uma precarização absurda do profissional de futebol, que na verdade não é nem profissional, porque quem recebe um salário por 4 meses durante o ano não dá para dizer que é um profissional do esporte, né? Então acho que o Bom Senso Futebol Clube, obviamente que é um momento muito inicial, e eles estão fazendo isso num momento crítico, que é para o calendário 2014, quando temos Copa do Mundo. A gente sabe que as datas já seriam escassas em função da Copa. Nós, aliás, teremos esse problema na Unesp, porque em função da paralisação que nós tivemos, o nosso calendário do ano que vem vai invadir a Copa, certamente. Ao contrário do que algumas secretarias estaduais já estão prevendo, que é uma antecipação do calendário do ensino médio fundamental, a Unesp vai ter que vibrar pelo Brasil ou não em sala de aula, Tuca Américo. Mas eu acho que o bom senso merece todos os aplausos. Agora, mais uma vez, é o topo da pirâmide que se manifesta. E acho que seria interessante se eles conseguissem trazer essa base da pirâmide que não está contemplada nessas discussões. Diga, Tuca Américo. Na cobertura da mídia sobre esse fato, uma coisa me chamou a atenção. Estava, acho que, vendo um telejornal, um programa de noticiário esportivo, e a notícia foi a seguinte: os jogadores fazem parte do Bom Senso Futebol Clube, se encontraram em uma agência de publicidade. Aí eu fiquei curioso, né? Falei, mas que agência que é essa? É do Washington Oliveto. Do Washington Oliveto, a W Macan. E o próprio Washington Oliveto já criou o escudo do Bom Senso Futebol Clube. Aliás, eu não sei qual foi o diretor de arte que fez isso, mas devia estar num dia de muito pouca inspiração. É muito feio o escudo. Totalmente sem inspiração. Mas me preocupa, porque já nasce com um caráter marqueteiro, com gente querendo se apropriar da situação, pensando que é um ano de Copa do Mundo, que você consegue atrair a visibilidade de toda a audiência para essa discussão. Então fica aqui uma vaia fora do tempo. Você está vaiando o Bom Senso Futebol Clube? Não, estou vaiando o Washington Oliveto por esse aproveitamento, né, por a situação, por esse caráter marqueteiro, agora, predatório. É sintomático, né? Os órgãos que representariam os jogadores, sindicatos, se manifestaram, na parte das vezes contrários ao que eles dizem, um aproveitamento, né, da categoria. Dirigentes de federações se manifestaram, e eu acho interessante, os clubes não se manifestaram ainda, olha só. Os clubes não se manifestaram. Perguntaram ao Raí no programa do Cartão Verde: você acha que esse movimento aproveita um momento de fragilidade da CBF e do seu presidente, que é o Zé Maria Marim? Se o presidente continuasse, Ricardo Teixeira, esse movimento teria tanto espaço, tanta força? E o Raí disse que acha que, de fato, a figura frágil do Marim motiva ainda mais o sucesso do movimento, mas que, independentemente de quem estivesse à frente da CBF, a CBF já era uma entidade enfraquecida desde que as denúncias ganharam mais volume, as denúncias de corrupção ganharam mais volume no ano passado, até culminar com o afastamento do Ricardo Teixeira, que se afastou, mas continua recebendo salários da Confederação. Talvez a única manifestação de clubes tenha sido dos cariocas, né, Zeca, que concordaram já com a diminuição do campeonato. Então, a Federação Paulista... em duas datas. A Federação Carioca... fez a proposta e os clubes já aceitaram.
E também é meio esquisito, né? Um campeonato com um turno só, né? E tem, por exemplo, o Campeonato Mineiro, que já é menor em relação às outras competições. Esse ano mesmo já foi assim. Tem também o exemplo do Atlético Paranaense, que utilizou um time sub-23 no Campeonato Paranaense, chegou à final, só perdeu para o Curitiba, inclusive, e está aí voando em condição física no Campeonato Brasileiro. Então também depende aí da questão dos dirigentes dos clubes, das federações, aí, de tomarem iniciativas dentro do próprio clube. O problema é que o Campeonato Paulista não acontece isso, dos times, dos grandes clubes entrarem com os elencos de segunda linha, porque os clubes recebem muito do Campeonato Paulista, da Federação Paulista. As cotas de televisão são grandes. A verba da federação para os times grandes é muito grande. Então, por que a gente não vê? A gente vê o jogador se queixar. Por que a gente não vê o dirigente se queixar do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, que é muito jogo no Campeonato Paulista? Eles não se queixam, até porque são esses próprios dirigentes que aprovam o regulamento. E quando o time é penalizado por algum motivo na final, aí eles vêm se queixar que o regulamento é injusto. Os regulamentos de campeonato são aprovados por unanimidade quase sempre, né? Uma questão interessante é que esse movimento ele tem que ter uma duração de pelo menos um médio prazo, porque se acontecer alguma mudança nos próximos anos é por causa da Copa do Mundo ano que vem, não por causa do movimento. Essas mudanças já estão previstas e talvez eles adotem essas mudanças como fomos nós que fizemos mudar o campeonato, mas não, foi a Copa do Mundo. Então se alguma coisa for acontecer de modo efetivo, será a partir de 2015. E é aí que eu espero. Vamos ver se vai dar algum resultado a partir de 2015, não a partir do ano que vem. Algo que tem a ver um pouco com isso que nós estamos falando é o meu outro segundo destaque, que é o caso de algumas equipes de aluguel, né? Para quem não sabe, a equipe de aluguel é aquela que é inexpressiva esportivamente no panorama do futebol brasileiro. E aí um grupo de empresários arrenda aquele clube, ou se apropria do clube, ou o poder público, né? Que muitas vezes acontece, o poder público financia aquele clube ganha alguns momentos de brilho e de esplendor, mas quando seca a fonte, seja de empresário, seja do poder público, o time começa a viver um ostracismo. E eu vou pegar aqui 3 casos para tentar ilustrar isso. O primeiro caso, meus amigos, é o do São Caetano. São Caetano que em 2000 chegou a disputar a final do Campeonato Brasileiro. De maneira indevida, porque o São Caetano era um time da 3ª divisão, quando misturaram aqueles módulos azul, amarelo, verde e branco. Da 2ª divisão, São Caetano era. Na 3ª foi só o Malutron que se classificou para... É verdade, o Fluminense, né, que pulou da 3ª para a 2ª. Então um time da 2ª divisão foi disputar a final da 1ª divisão, sem ter passado pelo acesso. E no ano seguinte, 2001, ele disputou a 1ª divisão, quando deveria ter voltado para a 2ª, onde ele estava, e o Fluminense idem. Bom, São Caetano que nesse ano seguinte, então, foi inclusive disputar a final de Libertadores, lembra? Contra o Olímpia, perdeu no Pacaembu. Em 2002 ganhou o primeiro jogo, né, no Paraguai e perdeu na volta. O São Caetano foi vice-campeão brasileiro de novo em 2001 e em 2002 foi vice-campeão da Libertadores. Bom, meus amigos, o São Caetano hoje é o 19º colocado da Série B. Ele está ficando quase sempre na rabeira da tabela já há 3 temporadas. E este ano, pela campanha dele, em 26 jogos, apenas 6 vitórias, ele tem um índice de aproveitamento de 30,8. Ele só está à frente do Asa de Arapiraca, com 1 ponto a mais. O São Caetano talvez seja o grande candidato ao descenso para a Série C. Isso se explica facilmente. O São Caetano tinha um financiamento absurdo da Prefeitura, do Poder Municipal, de uma loja de eletrodomésticos que financiava praticamente o clube todo. Quando houve a troca do Poder Municipal, o São Caetano simplesmente deixou de ser aquele grande clube que era, né? E na Série C, vejam só, nós temos a Série C diferente da Série A e B. A Série C tem 2 grupos, né? Porque é uma disputa... que houve uma mudança no controle acionário da loja de departamentos também, né? Exatamente. Talvez isso possa ser sintomático também. Vejam que na Série C, a 3ª divisão, a disputa é também com 20 clubes, mas eles são divididos em grupos de 10, 2 grupos de 10, regionalizado. No grupo B, que seria o grupo do Sul-Sudeste, nós temos em último lugar o Grêmio Barueri, com 13 pontos. Grêmio Barueri que durante um pequeno intervalo foi Grêmio Prudente, depois voltou a ser Grêmio Barueri. E em penúltimo lugar o Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que é um clube que até 2 anos atrás estava na Série B. Então esses dois, e o Barueri disputou a Série A 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Vejam que esses 2 clubes correm um sério risco de cair para a Série D,
que é a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, modelos não sustentáveis de equipes que arrendam a figura de um clube, de uma agremiação, para um grupo de investidores e de patrocinadores que quer usar o futebol simplesmente como vitrine para vender jogador. E aí, mais uma vez, a discussão que a gente fazia do atleta de ponta, no topo da pirâmide, com esse atleta de baixo. Aqui, o salário desses jogadores é muito baixo e esses, eu diria, exploradores do futebol querem o quê? Que surja um grande talento, que eles possam negociar, que vai financiar esse negócio por mais 1 ou 2 anos. E é uma roda que vai se retroalimentar em função de negócios de jogador, mão de obra escrava. Né? No caso mesmo do Grêmio Barueri, por exemplo, revelou o Ralf, que hoje está no Corinthians, volante do Corinthians, saiu do Grêmio Barueri, o Thiago Humberto, que foi para o Internacional, vários jogadores. O Fernandinho hoje no Atlético Mineiro. Então vários jogadores que estão no futebol ainda. E para vocês verem até que ponto chega esse estado de coisas, o Campeonato Paulista da primeira divisão em 2014, meus amigos, vai ter um time que se chama Grêmio Osasco, cujo principal gerente de futebol é o Vampeta. O Grêmio Osasco, numa negociação um pouco estranha e pouco difundida na mídia, comprou o Audax, que era o antigo PAEC, Pão de Açúcar Esporte Clube. O Audax garantiu vaga no campo para disputar a primeira divisão. O Audax se fundiu ou foi comprado pelo Grêmio Osasco. O Grêmio Osasco disputará a primeira divisão do Paulista no que vem. O Noroeste está aí na 3ª divisão. O Grêmio Osasco da Grande São Paulo vai disputar a primeira divisão porque comprou o Audax. E o nosso Luiz Moraes tem uma notícia de última hora, que no lugar do Grêmio Osasco, que disputaria a Série A2... Vai disputar o Osasco, que era da 4ª divisão, ou a segundona paulista, que vai para a Série A2. Então, além do Grêmio Osasco, que vai subir para a primeira divisão, um outro time da cidade, que foi criado recentemente, pelo menos que eu vi recentemente na segundona, está aí na Grêmio Série Osasco, A2. Que também é um grupo de investidores, fez uma campanha horrorosa na Série A2 deste ano, até porque eu acompanhei muito a Série A2, porque o meu time jogou a Série A2. Foi campeão, bicampeão da Série A2, um título que ninguém quer. Mas enfim, vejam como esse cenário é muito hostil. O Barueri, só para fechar a questão, montou um estádio modelo na Grande São Paulo, né, próximo ao Osasco, inclusive. O São Paulo e o Palmeiras mandaram jogos lá durante muito tempo. E o que aconteceu no estádio, na Arena Barueri? Mudou o poder municipal. O poder municipal que assumiu não quis terminar as obras de conclusão do estádio, que teria uma cobertura integral, que seria inclusive um estádio para servir como centro de treinamento para a Copa do Mundo. Hoje o estádio está inacabado, inutilizado e vive às moscas com jogos de 3ª divisão que não juntam nem 100 pessoas. Ô Zeca, poderia colocar nesse rol Noroeste, né? Que acabou de passar por um movimento parecido, ou seja... Não dá nem para dizer que foi parecido, porque quem arrendou saiu no dia seguinte, né, o Carlos Napolitano. E o Noroeste é um caso mais complicado, porque quando o clube invade as páginas policiais, porque o pretenso gerente de marketing agride o treinador nos vestiários, né, a gente percebe que a situação do Noroeste é mais grave ainda. Bom, eu citei a Portuguesa, eu não posso deixar de louvar os 4-0 no último domingo, porque isso acontece a cada 50 anos, então é preciso, até porque nós temos célebres ouvintes, né, Fábio Fleury, Silvestre Oliveira, Fernando Martins aqui na mesa, Juarez, Xavier, então Peri Borzilo, Andressa Peri Borzilo, João Paulo Benini, Vinícius Martins também, Vinícius Martins, então a todos... todos... é palmeirense. Aí Ô, louco, polêmica. A controvérsia. Carlos Napolitano também, até ano passado, era corintiano. Então, para todos eles, um grande abraço do Gilberto. Vamos seguindo agora com as considerações do corintiano Fernando Martins. Tá feliz, né? Bom, vamos então falar de futebol, né? Mas não do Corinthians, vou falar aqui de futebol feminino. E uma notícia que até foi... Se você quer falar do futebol, a última coisa que a gente vai lembrar é do Corinthians hoje. Então melhor deixar quieto, pelo menos o futebol masculino. Porque eu vou falar de futebol feminino. E uma notícia que foi veiculada pelo portal UOL, que é sobre a ex-capitã do Brasil, Aline Pellegrino, que largou o futebol aos 31 anos para virar corretora de imóveis. Bom, a Aline, que foi um dos destaques da melhor fase da seleção brasileira de futebol feminino, ao lado da Marta e tal, que conquistou os Jogos Pan-Americanos de 2007, foi finalista da Copa do Mundo do mesmo ano e também foi prata nas Olimpíadas de 2004. Uma zagueiraça, ela jogou muito nessa época, sempre jogou bem, ela até afirmou que quis parar por cima, porque ela não conseguiu perceber frutos que foram colhidos dessa geração. Ela se sentiu desanimada e preferiu abandonar o futebol do que continuar do jeito que estava. E veja, né, foi para uma carreira totalmente diferente, que é o setor de imóveis.
Vai ganhar mais dinheiro. Provavelmente vai ganhar até mais dinheiro e mais destaque. E também para completar essa fala sobre o futebol feminino, o José Roberto Malia, em sua coluna na ESPN, também deu dados curiosos sobre o Campeonato Brasileiro Feminino de 2013. Bom, foi um campeonato que está sendo muito pouco divulgado, muito desvalorizado. 32 equipes eram esperadas, mas só 20 estão participando. E de tradição mesmo, o único clube participante é o Vasco. E, por exemplo, no jogo São Francisco da Bahia, que ganhou de 5-0 do misto, teve incríveis 5 pagantes. O José Roberto Malia, que ele é muito irônico sempre na sua coluna, ele deu bastante destaque para isso, descreveu também uma outra situação em que a renda do jogo foi de R$20. E é um absurdo o que acontece com o futebol feminino hoje no Brasil e que não aproveitou nada. A gente falando também da natação, que não aproveita os frutos, no futebol feminino talvez seja ainda pior. Para mim é muito pior, na verdade, né? Porque não tem expressão nenhuma o futebol feminino no país. É bom lembrar que um dos times de grande tradição no futebol feminino é da minha cidade, o São José, que foi campeão da Libertadores de futebol feminino 2 anos atrás. E inclusive ganhou do Santos na época que o Santos fez as Sereias da Vila, né, com Marta e companhia. Então não é de tanta tradição quanto um Santos ou um Vasco, mas é de tradição no futebol feminino, que infelizmente, aí eu concordo com o Fernando, não dá fruto quase nenhum, depende muito de uma boa vontade de algum clube em investir. Bom, um outro destaque que eu trago aqui para a mesa também foram os protestos realizados por ativistas do Greenpeace no jogo entre Basel e Schalke pela Liga dos Campeões na última terça-feira. Foram 5 ativistas que desceram de rapel de cima do estádio, assim, bem no meio do gramado. Em cima eles desceram com um rapel e penduraram uma faixa enorme com a frase "Gazprom não suje o Ártico". O Gazprom, que é o patrocinador principal do Schalke 04 e que é uma empresa petrolífera e que está investindo na exploração do petróleo no Ártico, né? E que vem gerando muita polêmica. Pensei que você ia ler em alemão a frase? Não, a frase foi escrita em inglês, né? Mas eu traduzi para o ouvinte entender. E eu parabenizo a atitude, porque realmente é uma coisa muito grave que acontece e que ninguém lembra. E que, como ela foi realizada num jogo da Champions League, inclusive o Platini estava presente, ele ficou indignado, deu para ver assim, a imagem dele nas arquibancadas. Então isso gera uma repercussão muito grande, o jogo foi paralisado, todos os jogadores ficaram comentando e lendo, foi bem curioso. E eu aplaudo a situação, apesar de ser talvez fora da lei, eles não tinham essa permissão, mas acho válido pela causa, acho uma justa causa. Se a gente fosse olhar os patrocinadores do futebol europeu, a gente fecharia as portas de metade dos times de proa no futebol inglês, italiano, alemão, espanhol. No final do mês de agosto, quando houve o Grande Prêmio da Bélgica, na Fórmula 1, também houve uma manifestação do Greenpeace, daí no caso era apenas uma, praticando rapel ali, com uma placa "Salve o Ártico", e ironizando o símbolo da Shell, no caso, que era o alvo da manifestação. Bom, rapidamente, eu só quero parabenizar o Cruzeiro e o técnico Marcelo Oliveira, que chega a 50 jogos, né, nessa quarta-feira, e ele tem um aproveitamento espetacular de 81%, é o melhor aproveitamento nesse número de jogos da história do Cruzeiro. E realmente está sendo um bom campeonato do Cruzeiro e provavelmente vai ser campeão brasileiro. Eu queria deixar esses parabéns. E também rapidamente lembrar de uma notícia que o Fábio Fleury, nosso diretor, indicou pra gente, sobre o boicote que diversas equipes estão ameaçando a fazer a Copinha se o São Paulo participar. São 10 equipes, as 4 equipes do Rio de Janeiro, mais Cruzeiro, Atlético Mineiro e América de Minas, e o Vitória Sport Curitiba. Eles ameaçam boicotar a Copa São Paulo de Juniores se o São Paulo participar, devido à aliciação de jogadores nas categorias de base. Inclusive tem uma imagem, né, da notícia na ESPN com o documento que o Esporte Clube Vitória enviou à Federação Paulista de Futebol, avisando que se o São Paulo participar, eles não vão participar. É um boicote, claro. Na Copa São Paulo? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É a terceira vez, terceira vez que isso acontece. Aconteceu na Taça BH e na Copa 2 de Julho também, realizado na Bahia. Bom, e você, Luiz? O que você traz pra gente hoje? Bom, eu vou falar de 2 notícias. A primeira confirmada do Juan Pablo Montoya,
voltando à Fórmula Indy, vai correr pela Penske. Curiosamente, ele foi dispensado pela Ganassi, que é a rival da Penske ali na Fórmula Indy, só que ele foi dispensado pela Ganassi na NASCAR, né? Que ele estava muito acima do peso, já estava correndo ali para ficar entre o top 20. É o Walter do automobilismo? Tá, mas não estava produzindo, né? O Walter ainda tá se destacando, pelo menos dentro de campo também. Precisa reforçar o muro dos autódromos aí, porque o Montoya é o campeão, né? Foi campeão antes de ir para a Fórmula 1. E ele já tá perdendo peso campeão e tudo. Agora da trombada também, né? Com ele é tudo ou nada. É o win or all, né? Como foi conhecido também ali em 2002, 2003 na Fórmula 1. E falar de uma outra notícia, um rumor que pode ser, vai ter 1% de chance de acontecer, mas se acontecer, aí eu dou uma vai para mim mesmo no futuro. Mas o eu do futuro não chegou aqui para me avisar até agora disso, que o Rubinho vai correr na Sauber na temporada 2014 ou no Grande Prêmio do Brasil deste ano. No blog do Theo José até falou que ele não vai levar dinheiro, que só vai pela experiência dele. Com todo respeito, eu sou fã do Rubinho, nunca escondi isso. Mas a Sauber é a equipe que mais precisa de dinheiro hoje. Cada um tem o fã que merece, né? Luiz, como comentarista e repórter da TV Globo, será que ele vai fazer uma auto-entrevista? Eu não duvido. No grid de largada? Ele tá tão bem hoje na TV Globo ali, comentando, até fazendo aquele grid wall, que deveria continuar por ali mesmo, tá bem ali. É o Reginaldo Leme que vai ter uma chance de aparecer o Reginaldo Leme voltou até, né, no último Grande Prêmio em Singapura, voltou aos comentários, mas enquanto o Rubinho e o Galvão estavam lá em Singapura, parece que o Reginaldo Leme estava no Brasil, pelo menos não mostrou o Reginaldo Leme lá com eles presencialmente. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana, um tema em debate. Agora no Observatório, o assunto é Fórmula 1 nas telas do cinema. E você, ouvinte, já assistiu a algum filme que fale sobre a Fórmula 1? O mais novo lançamento nos cinemas, o filme Rush, traz a história da rivalidade entre os pilotos Niki Lauda e James Hunt. O filme, dirigido pelo inglês Ron Howard, conta a história da emocionante luta pelo título do campeonato de 1976. Rush também retrata o acidente envolvendo o piloto austríaco Niki Lauda. O diretor se reuniu com o piloto várias vezes enquanto escrevia o roteiro para o filme. Lauda afirmou em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que quem assistir ao filme vai ficar sabendo exatamente o que aconteceu naquele ano. Enquanto disputava o Grande Prêmio da Alemanha, na cidade de Nürburgring, em 1976, Niki Lauda se envolveu em um grave acidente. Após perder o controle do carro em uma curva, Lauda ficou preso nas ferragens e viu seu carro pegar fogo. O piloto correu grave risco de morte e ainda teve parte do seu corpo queimado. Mesmo com todas as complicações de saúde e com parte do rosto queimado, Niki voltou para as corridas 40 dias após o acidente. E só perdeu o título do campeonato na última corrida, para o seu rival James Hunt. Em 1977, Niki Lauda conquistou seu segundo título mundial na Fórmula 1. O piloto ainda seria campeão em 1984 e um ano depois do último título se aposentou da alta velocidade. O filme Rush traz para a tela essa grande rivalidade e o trágico acidente que marcou a modalidade. O jornalista Alexandre Carvalho comenta que o filme é um dos melhores do gênero. Alexandre é dono e editor do site Almanac da Fórmula 1. O filme é excelente, assim, é uma obra de ficção, né, baseada em fatos reais, porque, digo baseado porque, assim, ele não segue 100%, ele não é 100% fiel ao que aconteceu, até porque, nesse caso, seria um documentário, né. Então o diretor teve aquela liberdade de dar uma romantizada em alguns episódios e tal, mas o filme é muito bom, assim, a atuação do Daniel Bru como Niki Lauda é excelente, no jeito de falar, a expressão corporal, enfim, achei sensacional. Alexandre ainda ressalta que mesmo sendo um filme sobre esporte, pode agradar a todos. O promotor da Fórmula 1, Bernie Eccleston, afirmou também ao Estadão que Rush é o filme mais bem feito sobre Fórmula 1. Além de um entretenimento, o filme também traz o contexto da Fórmula 1 na década de 70, com o piloto Clay Regazzoni, companheiro de Ferrari de Niki Lauda, e os dirigentes da McLaren na época, Ted Mayer e Alistair Caldwell. A Fórmula 1 sempre despertou paixões
milhões nas telas dos cinemas e nas corridas. O jornalista Alexandre Carvalho fala que, além do Rush, o filme Grand Prix de 1966 também retrata a categoria de forma impressionante. Para quem gosta de automobilismo e Fórmula 1, acho que vale a pena a pessoa ir na locadora ou comprar o filme pela internet. É um filme chamado Grand Prix, que é de 66, né? E que ali foram usadas... Ali é uma história fictícia, mas as cenas de corrida são reais, que foram feitas durante o campeonato de 76. E vale muito a pena, é um filme bem legal de se assistir, assim, é bem diferente do Rush, né, até porque foi feito nos anos 60, mas dá uma ideia de como era a chamada era romântica do automobilismo daquela época, né. O piloto inglês James Hunt faleceu em 1993 aos 45 anos, e atualmente Niki Lauda é diretor da equipe Mercedes. A equipe do Observatório do Esporte agradece a Alexandre Carvalho pela entrevista. E aí, Luiz Moraes, você que assistiu o filme, o que você tem para nos contar? Bom, o filme é realmente muito bom, é o que vem dizendo aí as críticas ou as pessoas que assistiram, eu concordo com a maioria de elogios ao filme. O Niki Lauda, né, até falou, né, que é o filme que mostra exatamente o que aconteceu ali no ano, mas é curioso que no blog do Thiago Arantes na ESPN ele mostrou 7 mudanças feitas pelo filme, mas não são mudanças assim que o diretor fez por ignorar a história ou algo do tipo, e sim para mostrar assim, uma rivalidade maior entre o James Hunt e o Niki Lauda, que ele mostra os dois quase sempre ali durante o filme como inimigos, digamos assim, mas os dois inclusive chegaram a morar juntos, eles eram amigos, tal, tipo, os dois eram pessoas muito diferentes, olhavam a Fórmula 1 e o esporte de uma maneira totalmente diferente. O James Hunt era muito mais pela paixão ali de correr e depois ter a glória de ter várias mulheres, bebidas e afins, e o Niki Lauda não, era aquele cara centrado que tinha que fazer ali o tempo certo para conseguir a vitória. Mas isso o filme mostra bem, é bem interessante, até para quem não gosta mesmo de Fórmula 1, porque vão mostrando os dois pilotos ali crescendo, digamos, na categoria. Apesar que mostra, por exemplo, uma maneira diferente do Niki Lauda entrar na Fórmula 1, que ele fala que ele entrou na equipe, na BRM, que ele comprou a vaga, entrou por lá na Fórmula 1 e ele foi, tipo, ele acerta o carro e fala, olha, se vocês não me derem um contrato de 2 anos, eu não corro mais aqui. Né? Isso acontece no começo do filme, só contando assim, uma pequena parte, mas que na verdade não foi isso. Foi a equipe que se impressionou tanto com o Niki Lauda que já ofereceu o contrato para ele, e assim que ele entrou de uma maneira fixa na Fórmula 1. Só que antes ele já tinha corrido numa outra equipe, na Marte, só que ele tinha feito uma temporada não muito boa, mas a equipe também já não estava lá com seus melhores carros. Meu caro Luiz Moraes, você falou desse antagonismo entre o Lauda e o James Hunt, que a princípio nem ocorria tanto nas pistas, mas o meu amigo Tucamérico pode explicar melhor essa questão, porque essa é uma das táticas de roteiro, né, Tucamérico? É você criar um antagonismo entre o bem e o mal, entre o mocinho e o vilão. O curioso desse filme é que não é exatamente um bonzinho e um malvado. Vilão, Os dois têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu acho que isso fica bem interessante no filme. Mas você pode explicar também, Tuca, essa questão do antagonismo? Claro, você pega... Isso está nos manuais de roteiro, né? Você tem que criar sempre um conflito, né? Então, vários autores citam que todo grande filme ou obra de ficção, quando você espreme, você tem como base um conflito e que normalmente acaba entre o bem contra o mal, alguma coisa nesse sentido, né? O amor versus o ódio, então sempre nessa dicotomia. E isso, os americanos são mestres em criar esse tipo de roteiros. Tem toda uma engenharia, né, dividida em atos, os roteiros, assim como no teatro, né, na dramaturgia e na narrativa também. Não, cabe aqui uma retificação de ordem pessoal, né? Na semana passada o Zeca perguntou pra gente se eu tinha assistido, se eu tinha visto o Niki Lauda correr. Eu disse que não. Na verdade eu não vi na primeira parte da carreira dele, que foi de 71 até 79. Na segunda parte, é claro que eu vi, né? Que foi de 82 até 85, como o texto fala da reportagem. Até o título de 1984, o Luiz acaba de lembrar aqui fora do ar, o título do Niki Lauda em cima do Alain Prost foi por meio ponto, devido a uma corrida em Mônaco, a primeira vitória de fato do Ayrton Senna sob chuva, e que ele acabou ultrapassando o Alain Prost na última volta. Mas quando você não ultrapassa, a prova estava paralisada. Já tinha sido cancelada. Então, porque a prova acabou antes do tempo previsto, a pontuação foi dada pela metade. Então, a pontuação máxima para a vitória naquela época era 9. O Alain Prost recebeu 4,5
E essa pontuação é que fez a diferença no final do campeonato. Porque se ele aceitasse o Senna ser o primeiro colocado, ele ficaria com 6. Ele seria campeão com 2, 3 pontos à frente do... Não, com 1,5 ponto na frente do... porque ele ganharia 6 pontos daí, né? Com o meio ponto atrás, ficaria com 1 ponto à frente. Ficaria com 1 ponto na frente do Niki Lauda. Eu tenho uma questão aqui pro Luiz Moraes, que assistiu ao filme. Na minha opinião, uma das grandes dificuldades de cinema, de relacionar cinema e esporte, é a reprodução do esporte nas filmagens. Você que assistiu o filme, o que você achou disso? Como que foram as corridas, assim? Dava a impressão mesmo de ser uma corrida verdadeira? Você entrava dentro da cena ou era meio fajuta, igual geralmente como, por exemplo, nas cenas de boxe, que um dá um soco e depois o outro dá e depois o outro... E fica meio robótico. Mas, Fernando, no caso do boxe, existe toda uma tradição de dramaturgia que façam que as cenas de luta sejam muito reais. Para mim, o grande problema é futebol. Futebol, quando querem filmar uma cena postiça de jogo, é uma coisa horrorosa. Porque a luta é passiva de se coreografar, coisa que no futebol, você vai fazer a marcação de cena. É muito difícil. Só você colocar a câmera atrás do cara que vai dar o golpe, a impressão que tem uma noção de profundidade, fica maquiada, então o resultado é interessante. Eu acho muito interessante, por exemplo, quando você assiste filme de artes marciais, então você tem um realismo de luta que às vezes impressiona, coisa que é impossível de acontecer em outros esportes. O Jean-Claude Van Damme veio uma vez ao programa do Jô Soares e simulou ao vivo, simulou durante a entrevista era gravada, ele simulou como é que se filmava uma cena de golpe. E ele falava, então câmeras, fiquem aqui atrás de mim, eu vou dar um golpe na cara do Jô Soares. Ele dá um pontapé, e o Jô Soares, obviamente, ele encena, ele cai, mas a impressão que a gente tem pela câmera, pela tomada de câmera, é que de fato ele tinha atingido o Jô Soares. Aí a outra câmera que estava lá para mostrar o contraponto, mostra que ele ficou a 1 metro, impossível do rosto acertar. do Jô Soares. Realmente, talvez nas lutas onde sejam feitas as melhores reproduções, mas ainda assim eu ainda acho muito mecânica. E como foram as corridas retratadas nesse filme, Luiz? Foram bem interessantes. Os pilotos tiveram que aprender a pilotar eles fizeram uma espécie de protótipo ali dos carros ali. E ficou interessante, sim, as corridas. Eles não focaram tanto nas corridas. As cenas de corrida são mais passageiras ali para ilustrar. A corrida que mais mostra, mais aparece no filme é a corrida final de 1976, que é no Grande Prêmio do Japão, que o James Hunt é campeão. O Niki Lauda, na verdade, ele se recusa a correr, né, por causa da insegurança que a pista traz. E então essa é a corrida que mais ali aparece no filme, que é mais mostrando o carro do James Hunt mesmo, da McLaren, que vai ali sofrendo ali para conseguir algumas ultrapassagens, para que ele precisava de um terceiro lugar para ser campeão. Ele aparecia em 5º, 6º no final da corrida e mostra ali as ultrapassagens. Ficaram bem interessantes essas ultrapassagens. E o momento também do acidente do Lauda no Grande Prêmio da Alemanha em Nürburgring, que também foi bem interessante a maneira como eles mostraram. Eu acredito, Fernando, que a grande dificuldade num filme sobre automobilismo é a reprodução disso. Quando você parte para a encenação. A não ser que você se utilize de recursos de computação gráfica, é um custo de produção enorme você reproduzir toda a plateia, vai ter que colocar figurantes, os carros, as equipes, são cenas que você tem que usar várias câmeras ao mesmo tempo, porque não são cenas que você consiga reproduzir facilmente depois de uma segunda tomada, né? Mas, por outro lado, também eu acho que os filmes de esporte, normalmente eles têm uma ligação com fatos que aconteceram, com fatos históricos do esporte, né? E aí me remete ao Godard, que ele sempre fala, Jean-Luc Godard, um cineasta da nova onda francesa, né? Da Nouvelle Vague francesa, e que falava que todo grande filme de ficção tende ao documentário, assim como todo grande documentário tende à ficção. E nos filmes de esporte que reproduzem fatos que aconteceram, essa relação fica muito intensa. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Fernando Martins e Luiz Moraes. Comentários de Tuca Américo, Zeca Marques e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem Fernando Martins, Marina Goulart e Vinícius Martins. Equipe de produção Caio Michel e Mariana Teodoro.
Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlos Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.